Boa tarde a todas e todos, né? Nós estamos aqui dando início a mais um seminário do nosso projeto de extensão Seminários de Pesquisa em Engenharia de Produção, aqui do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Ceará. Nós já passamos aí por vários locais, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, São Paulo, Goiás, é, estamos fazendo uma rota aí pelo Brasil e voltamos agora aqui para Pernambuco, né, para a apresentação do professor Rafael Kramer, né? O professor Rafael Kramer é professor do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal de Pernambuco. O currículo do professor Rafael, né, ele tem um doutorado, né, na área de engenharia de produção na Universidade de Modena e Reggio Emílio, na Itália, né? Ele tem um mestrado em engenharia de produção na Universidade Federal da Paraíba, né? Orientando do grande nossa amiga Wana de Subramania. Também fez a graduação na UFPB sob a tutela aí do Anand, né? Então, professor Rafael, você vai apresentar seu seminário. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade em estar aqui colaborando conosco. E antes, um minutinho antes de você apresentar o seu seminário, eu queria que você explicasse quem são esses Kramer aí, que tem vários Kramer aí na pesquisa operacional e muita gente não sabe. Eu descobri no SBPO quem são os Kramer. Quem são os Kramer? Tá mudo? Beleza. Então, Bruno, obrigado aí pela introdução, né? Acho que muitos podem pensar que é apenas uma pessoa, né? Quando vê só o sobrenome Kramer, né? Mas na realidade somos três irmãos, né? Tem eu, Rafael Kramer, aí tem Hugo Kramer, que é meu irmão mais velho, e Arthur Kramer, que é meu irmão mais novo, né? E todos nós somos formados em engenharia de produção e estamos aí atuando nessa área de pesquisa operacional, otimização combinatória, né? Então somos nós três. E inclusive esse trabalho que eu irei apresentar hoje aqui para vocês foi um trabalho que eu desenvolvi em conjunto com meu irmão mais novo, Arthur Kramer, né? Que é um artigo aí, Rafael Kramer e Arthur Kramer, um Kramer e Kramer. Quem sabe um dia a gente não publica uns três Kramers, né? Algumas pessoas conversam com a gente e comentam disso, né? De a gente fazer o artigo do Kramer, Kramer e Kramer, né? Vamos ver, daqui para lá, se não sai, né? Enfim, é isso daí. Então, hoje, a apresentação que eu vou fazer aqui para vocês vai ser sobre abordagens exatas e heurísticas para um problema integrado de localização e scheduling, né? O sumário da apresentação está organizado dessa forma, né? Inicialmente, eu vou fazer uma introdução sobre problemas de localização e facilidades de scheduling, né? Posteriormente, eu vou apresentar o método de resolução desenvolvido por mim e por meu irmão, né, para resolução de um problema integrado de localização e sequenciamento, né, onde esse método faz uso de diversas técnicas de otimização. E, por fim, eu vou apresentar os resultados, né, que a gente conseguiu obter por meio dessa abordagem e uma conclusão para fechar o trabalho, né? Então vamos lá, né? Os problemas de localização de facilidades e de sequenciamento, né, são problemas clássicos de otimização combinatória que já vêm sendo estudados há bastante tempo, né? Desde a década de 1960 é possível a gente encontrar diversos artigos, né, científicos já estudando esses problemas, né? No geral, são problemas classificados como NP difíceis, né? Ou seja, não tem algoritmos capazes de encontrar soluções ótimas em tempo polinomial, até o momento, né? No geral, são problemas com alto potencial de aplicações reais, né? Não fica só preso no campo da teoria, né? E apenas desenvolvimento de algoritmos, né? É possível aplicar essas diversas abordagens em contextos reais, né? Normalmente, esses problemas eles são resolvidos de forma independente, né? Ou um problema de localização de facilidades ou de sequenciamento de tarefas, né? Ou quando são considerados em conjunto, também são resolvidos de forma independente, né? Resolve-se um a partir dessa solução obtida inicialmente, vai de input para o segundo para obter uma nova solução, né?
E nesse contexto de tratar esses problemas de forma integrada, né, a gente busca encontrar soluções mais assertivas, né, que façam mais sentido do ponto de vista prático também, né? Porém, como consequência, né, isso nos traz uma maior dificuldade para resolução e, consequentemente, encontrar soluções ótimas. Né? Então, fazendo aqui uma introdução sobre os problemas de localização de facilidades de sequenciamento de forma individual, né? A gente sabe que os problemas de localização de facilidades, eles são problemas de nível estratégico, né? Que possuem tanta relevância no contexto de empresas privadas quanto públicas, né? Exemplos de aplicações, a gente pode citar localização de centros de saúde, né? De hospitais, postos de saúde, localização de escolas, de estações de bombeiros, de viaturas de polícia, ambulâncias, por aí vai, né? No contexto mais público, né? E também localização de fábricas, armazéns e centros de distribuição, mas voltado para o contexto de empresas privadas, né? No geral, para a gente definir um problema de localização de facilidades, a gente precisa definir, né, um conjunto de dados, né? No geral, esses dados que são mais comuns às diversas variantes dos problemas são os conjuntos dos clientes, né, que têm suas demandas a serem atendidas por um conjunto de facilidades, né? E essas facilidades elas devem ser localizadas em um conjunto de locais candidatos para fazer sua instalação, né? Aí cada cliente vai ter um conjunto cada cliente vai ter uma demanda associada a ele e as facilidades, por sua vez, vão ter uma capacidade, né, para atendimento das demandas dos clientes, né? Cada facilidade também vai estar associada a um custo de instalação, no geral a gente diz que é um custo fixo, né? Uma vez instalada, esse custo é pago uma única vez, e um custo de atendimento da demanda dos clientes, né? Que vai ser um custo dependente, né, de qual facilidade está atendendo qual cliente, né? E é o que a gente chama de custo variável, né? Que geralmente são os custos que eles vão incorrer mais no dia a dia, né? E as decisões associadas ao problema de localização de facilidades é decidir em quais locais instalar as facilidades, né, dentro desse conjunto F, né, de locais candidatos, e quais clientes serão atendidos por quais facilidades, né? Aí a gente tem que fazer essa alocação de cliente e a facilidade, né, e decidir quanto da demanda do cliente vai ser assim atendido pelas facilidades que eles estão alocados, né? E o objetivo, no geral, né, na grande maioria dos problemas de localização, facilidades, é minimizar os custos totais, onde esses custos totais estão associados aos custos de instalação das facilidades e os custos de atendimento ou alocação dos clientes, facilidades, né? E devemos respeitar um conjunto de restrições inerentes à aplicação, que eu não vou citar aqui as restrições, porque, no geral, variam, né, de acordo com o problema, ou a variante do problema que está sendo tratada, né? Aqui eu coloquei uma figurinha só para ilustrar mais ou menos como é que seria esse problema de localização, né, do ponto de vista mais visual. Então a gente tem aqui um conjunto de pontos, a gente pode assumir que esse conjunto de pontos podem ser clientes, né, e também cada ponto que está representando o cliente também é um local potencial para a instalação de uma facilidade, né? A gente tem que decidir onde localizar essas facilidades, né? Aqui seria uma ilustração, né, de uma possível solução para uma instância de um problema de localização, né? Então a gente tem aqui basicamente 10 facilidades localizadas, né, e a alocação dos clientes das suas respectivas facilidades é como se fosse um problema de clusterização, vamos dizer assim, né? Por outro lado, os problemas de sequenciamento, né, os problemas de scheduling, eles já se encontram no nível operacional, né? Enquanto que os problemas de localização são estratégicos, os de sequenciamento são de nível operacional, né? Ou seja, são problemas que são resolvidos ali diariamente, né, ou mais tardar semanalmente, né? No geral, eles controlam as atividades diárias das ordens de produção oriundas do nível tático, né? Que
são informações que vêm para o pessoal aqui da engenharia de produção, principalmente, né, do planejamento agregado, do plano mestre de produção, né. As principais decisões envolvidas nesse nível, né, do problema de scheduling é a designação de tarefas às máquinas, né, ou decidir quais tarefas vão ser executadas em quais máquinas, né, e a programação das tarefas em cada máquina, ou scheduling, né, das tarefas em cada máquina. Né? Quando a gente fala de programação de tarefas em cada máquina, a gente está se referindo a definir a sequência de processamento das tarefas nas respectivas máquinas e o instante de início e término do processamento de cada tarefa. Né? Muitas vezes, apenas a sequência é suficiente, né? Em outras situações, em outros contextos, é importante definir não apenas a sequência, mas também o início e o término do processamento de cada tarefa. Né? Os problemas de scheduling eles possuem uma enorme variedade de variantes, né? Uma enorme diversidade de variantes. E, no geral, elas podem variar em 3 conjuntos principais de características, né? Seriam os ambientes de produção, que incluem a configuração das máquinas, né? Ou como elas estão organizadas no ambiente fabril. As características das tarefas, né? Podem estar relacionadas à relação de precedência, né? Entre uma tarefa ou outra, tempos de setup, se tem ou se não tem tempo de setup, se depende ou não depende da sequência, se depende ou se não depende da máquina que irá executar a tarefa e por aí vai. E características relacionadas às medidas de desempenho, no geral, que vai mensurar, né, o quão boa uma solução é. Né? No contexto aqui dos nossos problemas de otimização, seriam similares às funções objetivos. Né? Então, no tocante aos ambientes de produção, os problemas de scheduling, no geral, eles podem envolver uma única máquina, múltiplas máquinas, né, que a gente chama de máquinas paralelas, né, que podendo ser máquinas paralelas idênticas, relacionadas ou não relacionadas. A gente, nesses 2 grupos, né, de máquinas únicas, problemas de máquina única ou problemas de máquinas paralelas, a gente assume que as tarefas elas são executadas em uma única máquina. Né? Então, mesmo que eu tenha um problema de máquinas paralelas, né? Então, uma tarefa para ser completamente executada, ela só precisa ser processada por uma máquina, né? Já no outro grupo aqui de problemas, de OpenShop, FlowShop e JobShop, né? Também envolvem múltiplas máquinas, mas o processamento das tarefas para ser concluído, né? Ele tem que passar por várias máquinas, né? Aí vai depender de como estão estruturadas as máquinas. No caso de FlowShop, por exemplo, para processar uma tarefa, ou todas as tarefas, eles vão passar pelas mesmas sequências de máquinas. Né? Então, a gente vai ter o roteiro de máquinas para executar a tarefa, mas, além disso, a gente tem que definir a sequência que as tarefas vão ser processadas em cada máquina, né? Que é o nosso problema de scheduling normal. Né? No tocante às características das tarefas, né, a gente pode ter variantes de problemas de schedule, né, que considerem ou não relações de precedências entre as tarefas, ou seja, uma determinada tarefa só vai poder iniciar sua execução, seu processamento após a conclusão do conjunto de tarefas predecessoras a ela, né? Podem ter tempos de setup, né, dependentes ou não da sequência e da máquina, né? Então, se for processar uma tarefa J após a tarefa I, vai ter um tempo lá de ajuste, de preparação da máquina para ela se adequar ao processamento da tarefa seguinte, que no caso seria a tarefa J. Né? Também podem ter datas para liberação e conclusão das tarefas. Né? Então, quando falo de liberação ou conclusão, no primeiro caso é que as tarefas só podem iniciar seus processamentos após ou a partir de um determinado tempo, e de conclusão elas têm que ser concluídas até uma determinada data, um determinado tempo. Né? No tocante às medidas de desempenho, né, a gente pode ter problemas que visem a minimização do make span. Quando a gente fala de make span, é o tempo necessário para concluir o processamento de todas as tarefas, né, do nosso conjunto de tarefas, né, que a gente já tem o conjunto J inicialmente. Podemos também ter problemas que buscam a minimização do somatório dos tempos de conclusão das tarefas, né, também problemas que visam a minimização dos atrasos e ou antecipações, né, ponderados ou não. Né? Então,
se a tarefa tem uma data para ser concluída, se ela termina antes ou depois dessa data, pode incorrer em custos, né? Então aí está, se considerar ambas as situações, né? Concluir após a data ou antes da data são situações ruins, né? A gente está um pouco associado aí com os problemas de just in time também, que é bem conhecido aqui na nossa engenharia de produção, né? Então, para caracterizar um problema de sequenciamento, né, na grande maioria das variantes, né, a gente tem que definir o conjunto de tarefas, a gente vai chamar aqui de conjunto J, né, com N tarefas, o conjunto de máquinas disponíveis para processar essas tarefas, o conjunto com M máquinas, e os tempos de processamento das tarefas, né, que a gente vai denotar por esse PJ, né, como sendo o tempo de processamento da tarefa J, né. Outros dados também são bem comuns de aparecerem problemas de sequenciamento, são os tempos de setup das máquinas entre o processamento de duas tarefas, né, que a gente pode notar por esse SIJK, que seria o tempo de preparação da máquina K para processar a tarefa J imediatamente após a tarefa I, né, imediatamente após na sequência, né. Datas limites para a conclusão das tarefas, a gente pode notar por esse DJ, né, ou data de liberação, né, para o início das tarefas, que não está aqui no slide, mas poderia ser o RJ, né, que seria o Release Date, que vai ser bem importante para o nosso problema de integrado de localização e sequenciamento, que eu vou apresentar já já, né. Relações de precedência entre as tarefas, né, que a gente pode notar por esse PREC e J, né, que seria basicamente um parâmetro aqui binário, né, que vai dizer se a tarefa I deve preceder a tarefa J, né, no schedule, né. Se deve preceder, então esse valor seria 1, se não seria 0, né. Seria praticamente uma matriz ali de precedências para informar quais as tarefas predecessoras a cada uma das demais, né. E o objetivo aqui, né, ou as decisões seriam informar quais tarefas serão processadas em quais máquinas e a sequência de processamento de cada tarefa, né, ou a sequência de processamento das tarefas em cada máquina, né. Um objetivo, já mencionou, né, poderia ter a minimização do tempo de conclusão da última tarefa, que seria o nosso makespan, que eu informei agora há pouco, a minimização do tempo total de atraso ou antecipação, e por aí vai, né. Então, basicamente, são informações comuns, né, ou bem comuns de aparecerem na grande maioria dos problemas de scheduling. Aqui a gente tem uma figurinha também para ilustrar o que seria uma solução para um problema de sequenciamento, né? Então é muito comum, né, a gente reportar, né, ilustrar uma solução do problema de programação de scheduling por meio de um gráfico de Gantt. Também é bem conhecido aqui para pessoal da engenharia de produção. Então aqui basicamente a gente está representando as tarefas com esses blocos retangulares, né? Então seria um problema de open shop, né, onde o processamento de uma tarefa deve passar por várias máquinas, né? Então blocos ou retângulos de cores similares seriam basicamente o fluxo, né, de produção de uma determinada tarefa em várias máquinas. Por exemplo, essa tarefa em amarelo, né, vai passar pela máquina 10, depois pela máquina 6, depois pela máquina 4, depois pela máquina 9, né? Aí tem outra rosa, aí tem outro roteiro aqui de produção, né? Então, a gente pode ver que tem um problema bastante complexo, né? Então, se a gente fosse supondo que o objetivo aqui fosse minimizar o makespan, né? Então, aqui a solução teria um makespan de 27 unidades de tempo, né? Então, o eixo horizontal seria o tempo, o vertical está indicando aqui as máquinas, né? Então, dando entrada agora ao nosso problema integrado, né, de localização e sequenciamento, obviamente, acho que a modelagem, né, a caracterização de um problema integrado de localização e sequenciamento pode ser feita de diversas formas, né? Então, aqui eu vou apresentar uma delas, né, que foi encontrada na literatura e é o que eu vou apresentar aqui o algoritmo posteriormente, né? Então, nesse problema integrado de localização e sequenciamento, a gente vai ter como dados, né,
um conjunto de tarefas, conjunto de locais candidatos, no caso aqui seria para a instalação das máquinas, né, no contexto de localização e scheduling, né, que a gente vai localizar onde as máquinas vão estar para, consequentemente, fazer o processamento das tarefas. A gente vai ter os tempos de processamento das tarefas, que vai ser esse PJ, né? Então, o tempo de processamento de uma tarefa J, ele é determinístico, né? É um valor dado, conhecido, e independe da máquina que irá processá-la, né? Certo? Já as datas de liberação, né? Que é os release dates, né? Das tarefas, elas vão depender do local em que elas serão processadas. Então, a gente vai denotar por esse RJK, que seria a data de liberação da tarefa J no local K, né? O release date da tarefa J no local K. Quando eu falo release date da tarefa J no local K, isso está dizendo o quê? Que se a tarefa J for processada por uma máquina que foi localizada em K, ela só pode iniciar seu processamento a partir do tempo RJK. Certo? Então, esse RJK vai ser 3, né? A partir do dia 3, ou 3 horas, né? E por aí vai, né? E do ponto de vista assim, mais prático, qual que seria o sentido, né? O que é que poderia estar representando esse release date, né? A gente pode supor que seria uma situação de disponibilidade de matéria-prima, né? Então, você fala, vou fazer um determinado produto, né, em determinado local, eu só vou poder iniciar a produção desse produto quando tiver todos os insumos, os recursos necessários disponíveis no local, né? Então, eu falar, a matéria-prima só vai chegar daqui a 3 dias, então eu só vou poder iniciar o processamento dessa tarefa naquele local daqui a 3 dias. Se ela fosse processada em outro local que estivesse mais próxima desse recurso, né, da matéria-prima, ela poderia iniciar instantaneamente, né? Ou apenas uma unidade de tempo ou um dia depois, né? Então, seria mais ou menos uma aplicação, né, desse release date aqui no contexto do nosso problema integrado, né? Então, as decisões seriam escolher onde P máquinas estarão localizadas. Então, a gente tem que localizar máquinas e a quantidade máxima de máquinas que podem ser utilizadas vai ser dada por esse valor P, né, que também é um dado do problema. Então, se eu tenho aqui 50 possíveis locais, eu tenho 3 máquinas disponíveis. Então, dentro desses 50 locais disponíveis, onde que eu vou colocar essas 3 máquinas, certo? A gente tem que decidir também quais tarefas serão processadas em quais máquinas ou em quais locais, né? Seria quase a mesma coisa. E a sequência de processamento de cada tarefa em cada uma das máquinas, sequência de processamento das tarefas em cada máquina, certo? Em cada uma das P máquinas, né? Então, o início do processamento de cada tarefa, como a gente tem release date, né, vai depender da localização da máquina que será utilizada para processar essa tarefa. E o objetivo nesse nosso problema aqui integrado é minimizar o makespan, né, que seria o tempo de conclusão da última tarefa. Então, aqui na figurinha a gente tem uma ilustração desse problema, né? Então, a gente tem 3 locais candidatos, né, para localizar as máquinas. A gente tem 2 máquinas para serem localizadas. Então, aqui a gente está supondo que a gente localizou as máquinas no local 1 e no local 3 e temos 6 tarefas para serem processadas, né? Então, dessas 6 tarefas, a gente diz que a tarefa 1, 5 e 6 vai ser processada pela máquina que está no local 1. As tarefas 4, 2 e 3 vão ser processadas pela máquina que está no local 3, né? Então, a gente fez a localização das máquinas, a alocação de tarefas a máquinas, né, ou locais, e, por fim, a gente tem que dizer a sequência de processamento das tarefas em cada uma das máquinas, né? Então, aqui seria o sequenciamento da primeira máquina, ou da máquina do local 1, e aqui seria o sequenciamento das tarefas da máquina no local 3, né? Então, esse sequenciamento, né, ele vai ser impactado, né, vai ser influenciado pelos release date das tarefas, né, que são processadas lá, né? Então, por exemplo, essa tarefa 5 na máquina 1, ela só pode ser iniciada a partir do tempo R51, que é o release date, e processar a tarefa 5 no local 1, né, e por aí vai para todas as demais, né? Por isso que a gente tem algumas ociosidades aqui entre o processamento de 2 tarefas, né?
Então esse seria o problema, né? Então mais uma figurinha aqui para ilustrar, né, o mesmo. Então suponha que esses quadrados aqui sejam os locais candidatos para instalar as máquinas, os círculos são, vamos dizer, a localização das tarefas, das matérias-primas, ou dos recursos que são necessários para executar as tarefas, né? A gente tem um conjunto de dados, de informações, seria os tempos de processamento das 10 tarefas, né? E as datas de liberação, os release dates de cada uma das 10 tarefas em cada uma dos 5 possíveis, dos 5 locais, né? Então, no nosso exemplo aqui, vamos supor que a gente tem 3 máquinas para serem localizadas, a gente localizou as máquinas em A, B e D, né, nos locais A, B e D, e fizemos a alocação de tarefas aos locais, né? Posteriormente, a gente tem que decidir o schedule, né, ou a sequência, ou a programação do processamento das tarefas, né? Então, se a gente mudar, né, uma simples alocação, né, de tarefa, né, de uma máquina, de um local para outro, né, a gente já vai ter um impacto aqui no schedule, né? Então, a gente quer minimizar o makespan, né? Então, inicialmente ele tem um makespan de 16 unidades de tempo, só realocando uma tarefa para uma outra máquina, a gente já consegue reduzir esse tempo, né? Então, qualquer alteração que a gente for fazendo aqui no problema, né, vai ter esses impactos aí no sequenciamento e, consequentemente, no valor da função objetiva, que da gente é o makespan, né? Beleza, então vamos dar início aqui a um método de resolução, né, que foi o que a gente utilizou para resolver esse problema. Então, basicamente, esse algoritmo, o que a gente utilizou, né, ou estruturou, né, ele faz uso de diversas técnicas e métodos, né, de otimização. Ele vai fazer uso de procedimentos para obtenção de lower bounds, a gente vai utilizar uma formulação de fluxo em arcos, vai utilizar a meteorística ILS, que é bem conhecida, né, Iterated Local Search, a busca local iterada em português. Faz uso de técnicas de geração de colunas e também de heurísticas baseadas em programação matemática, né? Então, como eu falei inicialmente, né, esse trabalho, né, ou esse algoritmo foi uma pesquisa que eu fiz em conjunto com o meu irmão, né, Arthur, e está publicado aqui na revista Computers and Operations Research, e o link para download está aqui nesse DOI. Depois eu posso compartilhar também os slides para o professor Bruno, né? Para quem tiver interesse, pode dar uma lida lá no artigo e pegar maiores detalhes, se não dá para a gente passar aqui na apresentação, né? Então, começando aqui pela formulação de fluxo em arcos, né? As formulações de arc flow, né? Elas possuem diversas aplicações, né, em vários problemas de otimização combinatória, como por exemplo em problemas de empacotamento, de roteamento de veículos, localização de facilidade, sequenciamento de tarefas, né? Por aí vai. E são aplicações bem sucedidas, né? Eu falo bem sucedidas que retornam resultados bem promissores, né? As soluções, elas são representadas como caminhos, né, ou fluxos de um nó origem para um nó destino, né? E para formular o nosso problema, né, integrado de localização e sequenciamento, a gente tem essas definições aqui, né? A gente vai aproveitar as definições anteriores, né, do conjunto de tarefas, do nosso conjunto de locais candidatos. E de novidade aqui para essa formulação específica é a definição de um conjunto de nós, né, onde cada um dos nós aqui do nosso grafo ele vai estar representando um instante de tempo, né? Então, esse conjunto de nós vai ter T mais um nós, né? Onde cada nó vai representar um instante de tempo e onde esse T grande aqui, né, que é o tamanho do horizonte de tempo, vamos dizer assim, é um upper bound para o nosso makespan, né, que é o tempo de conclusão da última tarefa. E esse T grande aqui a gente pode obter, por exemplo, por meio de métodos heurísticos, né? Uma estimativa para uma estimativa inicial para um makespan, né? Vai ter algumas definições, né, adicionais, que eu não vou entrar em detalhes aqui, né, mas desse conjunto de nós aqui, né, a gente pode
pegar um subconjunto deles para cada uma das máquinas, né? Então, se eu tenho a máquina K, eu vou ter o conjunto de nós de instância de tempo associados à máquina K, né? Então, no geral, a gente não precisa colocar os nós para cada instante de tempo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o T grande, né? A gente consegue utilizar algumas técnicas para reduzir esse número de nós, né? No artigo tem mais detalhes sobre isso. A gente vai ter também o conjunto A, que vai representar os arcos da formulação. A gente vai denotar por essa dupla aqui, né, QRJK, né, que vai indicar que a tarefa J pode ser processada em K, né, iniciando no tempo Q e terminando no tempo R. Né? Então, Q e R pertencem ao conjunto N, onde esse N a gente falou anteriormente são os nós que representam os instantes de tempo. Né? Então, seria o início e o término do processamento de uma determinada tarefa em determinada máquina. Né? Então, quanto às variáveis de decisão, a gente vai ter basicamente três conjuntos de variáveis, né? As variáveis y, né? Que são variáveis binárias, onde yk vai assumir valor 1 se a gente localiza uma máquina no local K, ou se instala uma máquina no local K, 0, caso contrário, né? E as variáveis x, q, r, jk, também binárias, né? Que vai assumir valor 1 se a tarefa j é processada no local K, né? Iniciando no tempo Q e terminando no tempo R, certo? E o Cmax é uma única variável que vai representar o maximum, né? O tempo para concluir todas as tarefas. Então, basicamente, a formulação baseada em fluxos de arcos, né? Essas aqui, a gente quer minimizar o nosso maximum, né? Denotado por esse Cmax. No primeiro conjunto de restrições, a gente está dizendo que cada tarefa deve ser programada pelo menos uma vez, ou elas deverão ser processadas, né, pelo menos uma vez. A gente sabe que na prática deveria ser igual a 1, né, mas colocando maior ou igual a 1 tem umas vantagens ali de eficiência de resolução por meio do software, né, também para geração de colunas, né, mas vamos abstrair isso daqui, então a gente vai assumir que cada tarefa, né, tem que ser processada pelo menos uma vez, né? Se na minha solução uma mesma tarefa está sendo processada duas vezes, a gente consegue converter ela facilmente, né, numa solução onde ela é processada uma única vez, sem piorar, né, a função objetiva, né? Se for uma solução ótima, também não vai nem melhorar, né? No segundo conjunto de restrições, a gente está dizendo que as tarefas só podem ser programadas em um local selecionado e sem interseção. Então, se a gente localizar uma máquina em determinado local, né, K, é que a gente vai poder sequenciar tarefas nesse local K, né? Se a gente não localizar, as variáveis y, K vai assumir valor 0, então a gente não pode sequenciar nada naquela máquina, né? Então, se a gente for sequenciar, além disso, a gente não pode ter sobreposição ali na programação das tarefas, né? Ou seja, duas tarefas não podem ser processadas simultaneamente na mesma máquina, né? Então, a gente tem aqui a restrição de fluxos nos arcos, né? O terceiro conjunto de restrições vai pegar o valor do maximum, né, como sendo o tempo de término da tarefa que está concluindo mais tarde, né, que seria esse R vezes X que RJK, né? Então, dentre todas as tarefas, o R aqui vai ser o tempo de conclusão da tarefa J, né? Então, dentre todas as tarefas que estão sendo programadas, né, o maximum vai ser dado pelo valor ou pelo tempo de conclusão da tarefa que está sendo concluída mais tardiamente, né? E a quarta restrição, o quarto conjunto de restrições, que é uma única restrição, está limitando aqui o número de máquinas que podem ser instaladas no conjunto de locais candidatos, né? Então, a gente vai poder localizar no máximo P máquinas, né? Localizar ou instalar, mesma coisa, né? E o maximum, obviamente, não pode superar, né, o valor do nosso horizonte de tempo lá da formulação, que é aquele T grande, né? Então é isso, né? Então, ilustrando aqui mais uma vez, né, como é que ficaria esse problema aqui na formulação baseada em arcos, né? Então a gente teria, se a gente considerar aqui uma instância do problema com 10 tarefas, né, e 5 máquinas, aqui seria mais ou menos o gráfico que está representando essa formulação, né? Então,
Aqui a gente tem aqui os arcos, né? Se for um arco contínuo preto, tá? São os arcos associados ao processamento do job 1. Se for por cima, né? Se for um arco contínuo preto por baixo, vai estar associado às possibilidades de processamento da tarefa do job 6 e por aí para os demais, né? Então, por exemplo, aqui, se a gente pegar o azul, que está mais fácil de ver, né? Então, o job 3, né? Ele pode ser processado aqui na máquina E do tempo 8 para o tempo 10, ou do tempo 10 para o tempo 12, aqui na máquina C do tempo 10 para o tempo 12, por aí vai, né? Então, entre as diversas possibilidades, a gente tem que escolher onde cada tarefa vai ser processada, né? E aqui está colocando máquina, mas seria os locais, né? Locais A, B, C, D e E, né? Tem que localizar, vamos supor, 3 máquinas, né? Então, aqui seria uma solução, né? Então, a solução seria os arcos selecionados para indicar o processamento das tarefas, né? Então, o processamento do job 1 vai ser feito numa máquina no local E, iniciando no tempo 2, terminando no tempo 4. Do job 10 também vai ser na máquina no local E, iniciando no tempo 4, terminando no tempo 7. O job 2 vai ser também na máquina no local E, iniciando no tempo 7, terminando no tempo 8. Depois outro job começando no tempo 8, terminando no tempo 10, né? Então, por aí a gente consegue resgatar como é que seria essa solução pela nossa formulação, né? Então, é bem conhecido que uma das grandes vantagens das formulações baseadas de fluxo em arcos, né, é que, no geral, elas retornam bons lower bounds, né, considerando os problemas de minimização, né, no nosso caso, né. E também elas possuem um número pseudo-polinomial de variáveis e restrições, né? Quando eu falo pseudo-polinomial é porque, se eu voltar aqui, né, alguns slides, né, a gente vai ver o que, né, que os arcos, né, da nossa formulação, ela vai depender deixa eu voltar aqui mais alguns slides, do nosso conjunto de nós, né, onde esse conjunto de nós, ele é totalmente dependente do valor desse T grande, né, que é o que vai caracterizar o nosso horizonte de tempo, né. Então, se a gente tiver um problema onde o número de nós para a instância de tempo for muito grande, né, essa formulação vai ficar bem pesada, né, e demandar bastantes recursos ali computacionais, né, seja de memória ou tempo de processamento, né. A gente diz que é uma formulação que possui um número pseudopolinomial de variáveis e restrições, porque depende, obviamente, dessa discretização aí do horizonte de tempo, né. Normalmente, resolver essa relação linear, né, como consequência dessa quantidade de variáveis e restrições, pode ser computacionalmente custosa, né? E para lidar com isso, de certa forma, para atenuar essa fraqueza, né, essa deficiência, a gente pode utilizar a técnica de geração de colunas para obter essa relaxação linear, né? Então, a gente conseguiria lidar com essa problemática aqui de número grande, né, de variáveis e restrições, né? Mas de variáveis, né, por meio de geração de colunas. Então, a gente desenvolveu, né, um procedimento aqui para a obtenção da relaxação linear, para resolver a relaxação linear da nossa formulação por meio de geração de colunas, né? Então, a gente tem aqui o algoritmo, né, de geração de colunas, que basicamente a gente vai resolver a relaxação linear do nosso problema, inicialmente para um subconjunto de variáveis, né, ou colunas, né, que a gente está chamando esse conjunto aqui S, né? Então, inicialmente, esse conjunto S, ele é obtido por meio de uma solução heurística. A gente faz uma solução heurística inicial, considera a nossa formulação, que vai ter todas as variáveis y e a variável Cmax e um subconjunto das variáveis x, né, que são as variáveis de arco, né, que é a mais pesada aí da formulação, né. Então, inicialmente, as nossas variáveis seriam essas, todas as y, o Cmax e um subconjunto das variáveis x, que inicialmente vão ser selecionados a partir de uma solução heurística, né? Então, a gente gera uma solução heurística, a partir dessa solução, coloca todos os arcos associados a essa solução na nossa formulação, né? Que vai ser uma quantidade ínfima em relação ao número total de arcos na formulação completa do problema, né? Então, a gente resolve a relação linear para esse subconjunto de variáveis, né? Obtém os duais, né,
da solução. Com base nos duais, a gente consegue calcular os custos reduzidos para cada uma das variáveis, né? Então, calculando os custos reduzidos das variáveis x, aquelas que tiverem valor negativo, né, é um indício de que elas têm potencial de contribuir para a melhoria da solução, né, da relaxação linear. Então, a gente coloca todas as variáveis x que estão associadas a custo reduzido negativo, no conjunto S', né? Então, por inspeção, coloca todas essas no conjunto S' e, posteriormente, a gente adiciona essas variáveis na formulação e resolve novamente, né? Mas o que acontece é que a cada iteração a gente pode estar adicionando muitas colunas, né, ou variáveis de uma única vez, né? Então a gente limita, né, adota uma estratégia para adicionar um subconjunto dessas variáveis que possuem custo reduzido negativo, né? Então também tem mais detalhes lá no nosso artigo. A gente considerou, se não me engano, foi 1000, né? Para cada iteração adicionar no máximo 1000 variáveis, né? Então a gente adicionaria 1000 variáveis x à nossa formulação, resolve novamente a relaxação linear, pega os duais, calcula os custos reduzidos para cada uma das variáveis x, aquelas que tiverem custo reduzido negativo, coloca no nosso conjunto S', e desse conjunto S' a gente pega o subconjunto delas para adicionar na formulação e resolver novamente a relaxação linear, e vai repetindo até quando a gente não tiver nenhuma variável com custo reduzido negativo, né? O que significa que o valor da relaxação linear, né, vai ser o equivalente da relaxação linear da formulação completa, né? Então a gente consegue encontrar a relaxação linear, né, o lower bound para o problema, sem necessariamente resolver a formulação completa, mas precisando resolver várias formulações com um número menor de variáveis, né? Então foi isso, né? Então após a geração de colônia, a gente também fez uso de uma meteorística, né, para encontrar upper bounds, né? Então geração de colunas resolvendo a relaxação linear do problema, a gente vai encontrar o lower bound, né, para o valor da solução ótima. Por meio da meteorística ILS, a gente vai encontrar o upper bound para solução ótima do problema, né? Então, para quem não conhece, né, a meteorística ILS ela é composta por 4 procedimentos principais, né? Tem um procedimento para gerar uma solução inicial, procedimento para fazer a busca local, procedimento de perturbação e um procedimento para definir critério de aceitação das soluções, seja aceitação durante a busca local ou para executar a perturbação, né? Então, o framework da meteorística ILS está representado aqui nesse pseudocódigo, né? Gera a solução inicial, faz a busca local, enquanto o critério de parada não for satisfeito, faz uma perturbação, busca local, perturbação, busca local, até que o critério de parada seja satisfeito, retornando assim a melhor solução, né? Então, não vou entrar em detalhes aqui também da execução da meteorística, porque não vem ao caso, né? Mas no artigo também tem referências onde vocês podem ler para compreender melhor, que não é difícil, né? Então, ilustrando aqui mais ou menos como é que seria o funcionamento da meteorística ILS, né? Então a gente gera uma solução inicial, né? Essa solução inicial vai estar posicionada aqui no espaço de soluções, né? Vai estar associada a um custo, né? Então, a partir dessa solução inicial, a gente faz uma busca local, que basicamente seria o que? A gente procurar soluções melhores num espaço reduzido do espaço de soluções do problema, né? Então, considerando que a gente vai buscar soluções melhores nessa região aqui pequena, né? Que seria o que a gente chama de vizinhança de onda da solução. Se a gente está procurando minimizar, então a gente assume que a melhor solução estaria nesse ponto aqui do espaço de soluções, né? Então a gente troca a solução corrente por uma solução na vizinhança, que é melhor. A partir dela faz a nova busca local e assim a gente vai progredindo, né? Até encontrar uma solução que a gente chama de ótimo local, né? Que significa o quê? Que a partir dela, se a gente for explorar a região de soluções vizinha a ela, não tem nenhuma que seja melhor do que ela, né? Então a gente chama essa solução de um ótimo local, né? Porém, vendo aqui na nossa figura, né, a gente já sabe que esse ótimo local não é a melhor solução para o nosso problema, né? Então,
ILS, como a gente já está preso aqui nessa última local, se você ficar buscando soluções na vizinhança, não vai encontrar nada melhor, então o algoritmo deveria parar, né? Mas na ILS a gente executa o procedimento de perturbação, que seria meio que gerar um novo ponto de partida, né? Para novas buscas locais. Então a gente sai desse ponto daqui, executa o procedimento de perturbação, vai cair em outro ponto do espaço de soluções, né? Que gera uma solução não necessariamente melhor do que a nossa ótimo local, né? Então seria um novo ponto para novas buscas locais, né? Então a gente vai novamente progredindo com buscas locais, vai encontrar um outro ótimo local, né? Então não tem nada melhor na vizinhança dessa solução e em algumas situações pode ser o próprio ótimo global, né? Se a gente for imaginar que a solução, o espaço de soluções seria todo esse aqui representado aqui na nossa figura, né? Então, no geral, seria esse o funcionamento da meteorística ILS, né? E como é que ficou implementada essa meteorística para o nosso contexto, né? No contexto do nosso problema integrado de localização e sequenciamento, né? A gente vai fazer uma abordagem sequencial, né? Primeiro selecionamos os locais onde as máquinas serão instaladas, depois fazemos a alocação das tarefas das máquinas e depois resolvemos o sequenciamento, né? Então, começando pela seleção dos locais, né? A gente seleciona P locais para a instalação das máquinas de forma aleatória, né? Então, dentre 50 locais, escolha 5, a gente escolhe os 5 de forma aleatória, né? Depois a gente vai alocar as tarefas às máquinas, né? Então essa alocação também é feita de forma iterativa, alocando uma tarefa por vez, né? Então a gente vai alocar qual tarefa a qual máquina. A gente vai checar para todas as tarefas ainda não alocadas, qual aquela que pode ser processada mais cedo dentre os locais, né, selecionados, né? Então identificamos a tarefa, pode ser a tarefa e o local que vai estar associado ao tempo de início do processamento mais cedo. Faz essa alocação e vai repetindo até que todas as tarefas tenham sido alocadas a uma máquina ou local, né? Feita a alocação, a gente vai resolver o sequenciamento por meio da regra do Earliest Release Date, né? Que essa regra do Earliest Release Date é algo já comprovado, né? Que se eu tiver um problema de sequenciamento de máquina única, para minimizar o makespan, sem tempos de setup entre tarefas e com release date, a gente consegue encontrar um sequenciamento ótimo, né, alocando as tarefas com base nos seus release dates, né, nas suas datas de liberação. Né? Então, as tarefas que têm data de liberação mais cedo, a gente coloca para ser processada mais cedo. Né? Aí, só seguindo essa regra, a gente consegue encontrar o scheduling, né, ótimo para essa máquina única. Né? Lembrando que no nosso caso a gente tem múltiplas máquinas. Né? Então, não dá para resolver o problema como um todo, mas dado que a gente está fazendo a seleção dos locais e a alocação de tarefas para depois fazer o sequenciamento, então a gente já tem, nesse ponto 3, né, já tem os locais e as alocações de tarefas já decididas. Né? Então, para esse conjunto de decisões já tomadas, fazer o sequenciamento para cada máquina é algo fácil. Né? Então, a gente usa essa regra do Earliest Release Date para encontrar o melhor scheduling para aquela máquina e subconjunto de tarefas. Né? Depois a gente vai fazer uma busca local, né? Nessa solução inicial, que a gente viu anteriormente, né? Localizou as máquinas, fez a alocação, fez o schedule, temos uma solução inicial. A partir dessa solução inicial, a gente vai fazer uma busca local. Né? Nessa busca local, a gente vai avaliar todas as soluções obtidas após trocar duas tarefas entre si, né? Então, e tarefas que são processadas em máquinas distintas, né? Então, você tem uma máquina 1 e a máquina 2, troca uma tarefa que está sendo processada na máquina 1 com a tarefa que está sendo processada na máquina 2. Né? Então, a que está sendo na 2 vai ser processada na máquina 1 e a que está sendo processada na máquina 1 vai ser processada na máquina 2. Né? Então, só fazer essa troca entre essas duas tarefas, isso pode impactar no tempo de início das demais tarefas que estão sendo processadas nessas duas máquinas. Né? Então, a gente diz que calcular o custo, né, dessa nova solução de forma trivial, né, da forma mais simples possível, né, ou mais intuitiva possível, né, vai demandar uma complexidade aqui de O de N. Né? Então, no pior caso, a gente precisaria mexer em todas as demais tarefas, né, atualizar os seus tempos de início de processamento para obter o valor do makespan. Né?
e fazer isso para para uma dada solução, para todas as possíveis trocas, ter um procedimento que leva N, O de N tempo, né, operações para calcular o maximum, ficaria algo bem oneroso aí no algoritmo, né? Então, o tempo de execução poderia ser bastante demorado, né? Então, para lidar com esse problema, né, a gente fez uso de estruturas de dados auxiliares que nos permitiu calcular, né, ou avaliar as soluções vizinhas, ou calcular o valor das novas soluções obtidas por meio do operador de vizinhança em uma complexidade de O de N amortizada, né? Então, a gente primeiro calcula algumas estruturas de dados auxiliares e, fazendo uso dessas estruturas, a gente consegue calcular o custo de todas as soluções, de cada uma das soluções vizinhas em tempo constante, né? Então, independente do tamanho da instância, o tempo para calcular o custo dessa solução vai ser o mesmo, né? Então, aqui tem uma figurinha que está ilustrando aqui esse passo a passo, né? Então, nesse primeiro quadrante seria os dados da instância, né? Tempo de processamento, os release dates de cada tarefa e cada máquina. Aqui, se a gente tivesse já uma dada solução inicial, né? Com 6 tarefas e 2 máquinas, a gente está querendo fazer uma troca da tarefa 3 com a tarefa 5, né? Então, 3 passaria a ser processado na máquina 2 e 5 passaria a ser processado na máquina 1, como está ilustrado aqui nessa figura C, né? Então, só fazer o swap ou a troca entre as tarefas não seria suficiente para melhorar a nossa solução aqui, né? Que a gente viu que inicialmente tem um maximum de valor 7, né? Então a gente tem que fazer a troca e, após fazer a troca, rodar um novo sequenciamento em cada uma das máquinas, utilizando a nossa regra do earliest release date, né? Então, ao rodar o algoritmo a regra, né, do earliest release date, a gente vai alterar a programação e potencialmente, né, melhorar o valor do maximum, que foi aqui no caso aqui do nosso exemplo, né? Então, 5 passou a ser processado antes de 2 e 3 passou a ser processado após a tarefa 6, né? Então, a gente vai ter aqui nessa solução um maximum de valor 6, né? Então, rodar, né, executar a regra do earliest release date é importante como uma etapa na nossa busca local, né? Então, como foi essas estruturas de dados auxiliares? É uma estrutura bem conhecida, né, baseado em concatenação de subsequências, né? Eu nem coloquei aqui a referência nos dados que eu me esqueci, mas no artigo tem lá, né? Mas quem propôs, né, inicialmente essa abordagem foi Thibaut Vidal, né, para problema de roteamento de veículos, né, com janelas de tempo. E essas estruturas funcionam como, né? Então, dada a nossa solução inicial, né, a gente vai calcular para todas as subsequências dessa solução, né, um conjunto de informações. No nosso caso aqui vai ser o quê? A gente vai calcular o tempo total de processamento da subsequência que eu estou denotando aqui por esse sigma e o instante de tempo mais cedo para o início do processamento dessa subsequência. Então, vamos lá. Se eu tenho um schedule, né, que está processando as tarefas 1, 2, 3, 4 e 5, só elas, né? Aí, o que seriam as subsequências? Seria só processar 1, só processar 2, só processar 3, só processar 4, só processar 5. São 5 subsequências. Outra subsequência seria o quê? 1 com 2, depois 1 com 2 com 3, 1 com 2 com 3 com 4, 1 com 2 com 3 com 4 com 5. Só 2, 2 com 3, 2 com 3 com 4, 2 com 3 com 4 com 5, por aí vai, né? Então, dada a sequência, né, ou a solução inicial, vou pegar as subsequências derivadas dessa solução inicial, né? Então, sem alterar o ordenamento dada solução, né? Então, calcular a quantidade de subsequências, né, já vai ser algo bem grande, né, que é uma complexidade de n ao cubo, né, onde n aqui é o número de tarefas, né. Então, para cada subsequência, calculamos essas duas informações, o tempo total de processamento da subsequência e o instante de tempo mais cedo para o início do processamento da subsequência, né, que no caso seria o tempo de início da primeira tarefa daquela subsequência, né. Então, como é que a gente vai calcular esses valores? A gente começa calculando os valores para subsequências de uma única tarefa, né, que é algo trivial de calcular, né? Então, o tempo de processamento de uma subsequência com a única tarefa vai ser o quê? Vai ser o tempo de processamento da própria tarefa. O tempo de início mais cedo da subsequência com a única tarefa vai ser o release date, né, daquela tarefa na determinada máquina, né? E para as subsequências contendo duas ou mais tarefas, a gente consegue calcular
por meio dessas equações aqui, né? Então, se eu estou concatenando aqui, né, uma subsequência sigma' com a subsequência sigma duas linhas, o tempo de processamento da subsequência resultante, né, que seria juntar sigma duas linhas, processar sigma duas linhas após sigma linha, né? Então, o tempo de processamento da subsequência resultante seria o tempo de processamento da primeira subsequência mais o tempo de processamento da segunda subsequência. E o tempo de início mais cedo para o processamento da nova subsequência vai ser dada por essa equação daqui, né? Seria o valor máximo, né, entre o tempo de início mais cedo para o processamento da subsequência sigma' e o tempo de início do processamento mais cedo da subsequência sigma duas linhas menos o tempo de processamento da subsequência sigma', né, que seria, no caso, de ter ociosidade entre elas. Né? Se for ter ociosidade entre elas, significa o quê? Significa que o tempo de início mais cedo da subsequência sigma duas linhas é após o término do processamento da subsequência sigma', né? Então, a gente posterga, né, o início da subsequência sigma' para ela terminar exatamente no início mais cedo do processamento da subsequência sigma duas linhas, né? A gente calcula isso aqui para todas as subsequências, faz um algoritmozinho lá para calcular isso aqui, mas não é tão difícil, né? E além dessa, a gente vai ter esses valores aqui a serem calculados, que seria o ρJK, que vai dizer a posição atual da tarefa J na máquina K, né, para a nossa dada solução, e o ρJM, né, que seria a melhor posição para sequenciar a tarefa J na máquina M. A melhor posição para sequenciar a tarefa J na máquina M, dada uma solução, né, tem uma solução, fala, se eu quiser ter a tarefa J da máquina 3 para a máquina 5, essa tarefa vai ser processada em qual posição na máquina 5? Né? Qual a melhor posição para colocar ela no sequenciamento aí, né? Então, essa posição aqui também é fácil de calcular, só utilizar a regra lá do wordless release date, né? Que seria a melhor posição, onde a melhor posição é aquela que vai fazer com que o subconjunto de tarefas processadas na máquina M termine os seus processamentos o mais cedo possível. Então, ilustrando aqui como é que seria a utilização dessas estruturas, né? Então, supondo que a gente tem aqui uma parte de uma solução, né? Tem aqui a máquina K e a máquina M, e aqui são as subsequências sendo processadas nelas, né? Então, na máquina K, vamos supor que está processando uma subsequência de tarefa sigma 1, uma tarefa J e outra subsequência de tarefa sigma 2, né? Na máquina M tem a tarefa L, uma subsequência de tarefas sigma 3, né? Então, se eu for mover a tarefa J para processar na máquina M e antes da tarefa L, então eu consigo calcular o que? Eu vou poder calcular o que? Essa nova subsequência, né, vai ser obtida como sendo o quê? Como sendo a concatenação da subsequência sigma mj, né, que seria o que? A tarefa J, só ela, a subsequência só com a tarefa J sendo processada na máquina M, concatenada com a subsequência sigma 3, né? Então, aqui seria, na nossa busca local a gente faz a troca, né, entre duas tarefas, então J viria para a máquina M e L viria para a máquina K. Então, L vai sair do sequenciamento da máquina M. Então, o novo sequenciamento de M vai ser dado pela concatenação de J com a subsequência sigma 3. E só fazer a concatenação, consigo calcular o que? Voltando aqui no slide, consigo calcular o tempo de processamento dessa nova subsequência e o tempo de início mais cedo do processamento dessa sequência. Então, a gente, como consequência, consegue calcular o valor da solução em tempo constante, né? Só fazendo concatenações de tarefas, né? de subsequências de tarefas. Então, aqui na nossa busca local, a gente vai ter essas duas situações, né? Quando a gente está fazendo a troca entre as tarefas, a gente sempre vai ter um caso ou outro, né? Ou J, no caso aqui, vai estar sendo movido para a máquina M antes de L ou após de L. Sempre vai ser isso, ou vai ser antes ou de L, onde L é a tarefa que vai estar indo para a máquina onde está J, né? Então, só vai ser isso, vai ser antes ou depois. Então, se for antes, a gente vai ter várias situações, né? Vai ser imediatamente antes de L, ou L é a primeira a ser processada. Se L for a última a ser processada, J pode ser movida para a máquina e vai ser a primeira, ou pode ser imediatamente antes de L, ou pode ficar no meio
de 2 outras subsequências. Então, no final, são 7 casos possíveis que a gente consegue utilizar para calcular as informações da subsequência resultante, né? Então, vai ser ou antes ou após de L, então essas duas figuras são nesses diversos casos para cada uma dessas situações, né? Antes de L ou após de L, então são 7 casos para ambas as situações, né? Já na perturbação, né, que é outra etapa importante da meteorística LS, a gente vai trocar aleatoriamente os locais escolhidos na solução corrente, né, por outros P locais não escolhidos, né? Então, ao trocar um local L por um local L', né, todas as tarefas que inicialmente estavam alocadas no local L, né, ou a máquina que está sendo, todas as tarefas que estão alocadas a uma máquina que está sendo processada no local L, que agora vai ser processada em L', então todas as tarefas também vão para esse outro novo local, né? Então, como as datas de liberação das tarefas dependem do local onde as máquinas estão instaladas, né? Então, a gente vai ter que refazer o scheduling nesse novo local, né? Então, esse novo scheduling é obtido novamente rodando lá a regra do Earliest Release Date, né? Então, aqui uma figurinha ilustrando essa situação, né? Então, dado que a gente tem uma solução inicial, a gente vai fazer a busca local. Na busca local, a gente vai fazer o quê? Vai trocar pares de tarefas, né? Tipo, de uma máquina para outra, né? Uma tarefa vai para uma máquina, a outra tarefa vai para a máquina da outra, né? Então, aqui vamos supor que a gente vai trocar as tarefas 2 e 3. Então, 2 que estava sendo processado no local C e 3 que estava sendo processado em A vão trocar suas máquinas, né? Então, ao fazer essa troca, estou aqui indo e voltando, né? A gente está tendo um impacto no sequenciamento, né? Ou no scheduling, né? Então, o sequenciamento está mudando as tarefas, né? Mas está ficando a mesma, vamos dizer, tipo, posição relativa, né? Troca, se 2 estava após 1, 3 agora vai ficar após 1 na outra máquina, né? Então, a gente está fazendo essa troca, né? Mas não melhora nada no valor da função objetivo, né? Então, ao fazer a troca, o makes continua sendo 8, né? Então, trocando as tarefas, não estamos dando nada, né? O que a gente vai fazer na perturbação, a gente vai trocar as máquinas, né? Então, os locais onde as máquinas estão, né? Então, eu vou trocar o quê? Uma máquina que estava em C agora vem para B, né? Então, coloquei para B, o que vai acontecer? Todas as tarefas que estavam alocadas ao local C vão agora para o local B, né? Então, ao ir para B, o que vai acontecer? O valor piorou, né? Mas o que acontece? Na perturbação, o objetivo não é melhorar o valor da função objetivo, né? É o que? É gerar um novo ponto de partida para uma próxima busca local, né? Então, a partir dessa solução piorada, a gente consegue fazer outra busca local e nessa busca local, fazendo diversos swaps, por exemplo, a gente pode chegar numa solução melhor, por exemplo, nessa daqui que tem um maximum de valor 7, né? Só relembrando, voltando aqui, inicialmente o nosso maximum era valor 8, né? Certo? Então, além da meteorística baseada em busca local iterada, né, na ILS, a gente também fez uso de duas abordagens heurísticas, né, que fazem uso de programação matemática, né, que são basicamente soluções heurísticas, né, que a gente vai resolver o nosso modelo original com um subconjunto de variáveis. Então, a primeira estratégia heurística foi o quê? Resolver o nosso modelo de fluxo em arcos, considerando apenas o subconjunto de variáveis geradas pelo procedimento de geração de colunas, né? Então, a gente usou a nossa geração de colunas para resolver a relaxação linear, né? Então, a gente encontra a relaxação linear com um número bastante reduzido de variáveis, né? Então, considerando as variáveis que estão no final da execução do procedimento de geração de colunas, a gente resolve agora o nosso modelo com as variáveis respeitando as lições de integralidade, né? Tipo, assumindo domina dois binários, né? As variáveis x e y, né? Então, a gente vai obter uma solução viável, né? Não necessariamente é ótima, né? Porque a gente não está considerando todas as variáveis no modelo. A outra estratégia heurística foi o quê? Resolver o nosso modelo de fluxo em arcos considerando apenas um subconjunto de locais candidatos. Então, se eu tenho uma instância lá com 100 locais candidatos, eu tenho que localizar 5 máquinas, eu vou resolver a minha formulação considerando 20 locais candidatos para localizar 5 máquinas, né? Então, esses locais candidatos reduzido, né, de 100 para 20, vai diminuir significativamente o número de variáveis no meu modelo, permitindo que seja resolvido de forma mais rápida, mas
como contrapartida sem garantir a tonalidade das soluções, né? Então, no geral, a partir dessas estratégias, algoritmos e abordagens que eu apresentei para vocês, a gente montou um framework, né, para retornar a solução para o problema como um todo, né? É um framework exato porque se ele for executado até o final, ele vai garantidamente retornar a solução ótima. Por quê? Porque o último passo do nosso framework é o quê? Resolver o modelo original com todas as variáveis, né? Então, se colocar um tempo limite infinito, ele só vai parar quando encontrar a solução ótima, né? Se não colocar um tempo limite menor, né, de 1 hora, alguma coisa, aí eu já perco a garantia da tonalidade, né? Mas se executar até o final, vai retornar a solução ótima. Então, como é que funciona, né, esse framework? O que é que ele faz uso, né? Então, inicialmente, a gente vai calcular um lower bound, um valor, né, de lower bound para a solução ótima da instância, né? Então, esse valor do lower bound, essa equação, né, a gente pegou da literatura, que é algo bem simples, né? A gente simplesmente calcula o somatório dos tempos de processamento das tarefas e divide por P, né, que é o número máximo de máquinas que a gente pode utilizar, e soma com o menor release date de todas as máquinas, de todas as tarefas, considerando todas as máquinas, né? Então, em geral, se for zero, vai ter um lower bound lá bem simples, né? Após o cálculo desse lower bound inicial, a gente resolve a meteorística, executa a meteorística ILS para encontrar um upper bound. Se o upper bound já for igual ao lower bound, a gente já para tudo e já sabe que a solução do ILS é a solução ótima. Fim, né? Se não for, o que a gente vai fazer? A gente roda o procedimento de geração de coluna para tentar melhorar o nosso lower bound inicial. Se rodamos o procedimento de geração de colunas, ele melhora o lower bound inicial e é igual ao valor do nosso upper bound, para a execução do framework, também já temos comprovadamente a solução ótima encontrada, né? Se não for o caso, o que a gente vai fazer? Resolve o nosso modelo de fluxo em arcos, considerando apenas o conjunto de variáveis geradas pela geração de coluna, né? Então, ao resolver isso daqui, a gente vai ter um valor de upper bound. Se o valor do upper bound melhorou o upper bound do ILS e foi igual ao nosso melhor lower bound até o momento, provamos a otimidade da solução, fim. Se não, a gente executa a busca local e tenta melhorar. Se melhorou e igualou ao lower bound, fim. Se não, a gente vai resolver o modelo de fluxo em arcos, considerando agora apenas um subconjunto de locais candidatos, onde esses subconjuntos de locais candidatos é definido como são os locais utilizados na melhor solução encontrada até o momento, mais uma quantidade de novos locais candidatos escolhidos de forma aleatória, que também tem detalhado no nosso algoritmo, não é nada complexo, né? Mas colocamos alguns locais candidatos, resolvemos e rodamos a busca local. Se melhorou o upper bound e igualou o lower bound, enfim. Se não, o que a gente vai fazer? Resolvemos o modelo de fluxo em arcos completo, né, por um dado tempo limite. Se melhorou o upper bound e igualou o lower bound, enfim. Se não, roda a busca local novamente na melhor solução que eu estou até o momento. Se melhorou o upper bound e igualou o lower bound, provamos a tonalidade. Se não, retornamos o nosso upper bound como sendo a melhor solução encontrada pelo nosso algoritmo ou framework, né? Então, no geral, o framework está estruturado dessa forma, que é basicamente executar cada um desses métodos que eu apresentei para vocês de forma sequenciada, né? E sempre checando se os lower bounds e upper bounds, né, são melhorados e se assumem valores iguais, né? Caso positivo, otimidade provada e fim de execução do algoritmo, senão vai passando para a execução das etapas subsequentes, né? Algo bem simples, né? Então vamos para os resultados aqui. Todos esses algoritmos a gente implementou em C++, né? Utilizamos o computador com essas configurações aqui, 16 GB de RAM, processador de 2.2 GHz, utilizamos o Linux Mint como sistema operacional e todos os algoritmos foram executados considerando uma única thread, né? Seja os algoritmos exatos, né, do Gurobi que a gente utilizou, nossas próprias a meteorística ILS, né? Foram consideradas 1.450 instâncias da literatura, né, propostas por Hessler e Degda em 2017.
né? E essas estruturas, essas instâncias elas estão organizadas em 4 grupos, né? Com características distintas, né? No geral, variando aí a quantidade de tarefas, né? A quantidade de locais candidatos, a quantidade de máquinas que podem ser utilizadas, os tempos associados às datas de liberação das tarefas, né? Que podem ser inteiros ou float, e os tempos de processamento das tarefas, né? Em todos os grupos são inteiros, né? Então, dentro dessas instâncias, né, do grupo 4, né, planar, são as que impactam mais aqui na abordagem da gente, né, de fluxo em arcos, porque a gente vê lá que tem a discretização do tempo, né, para gerar os arcos, né, quando a gente tem valores floats, essa discretização vai aumentar o número de nós da nossa formulação, né, então a gente meio que arredondou os tempos aqui para considerar 2 casas decimais e discretizamos ali o horizonte com base no nosso upper bound lá, né? Então a gente fez o quê? A gente analisou os métodos inicialmente comparando a nossa formulação, né, de fluxo em arcos, né, comparando os lower bounds obtidos pela nossa formulação com os obtidos pelas formulações existentes na literatura, né, que basicamente as de referência, né, foram essas de Hess e Bagdad de 2017, de Wang e coautores de 2020, né, e consideramos apenas o conjunto de instâncias small e large, né, que são 2 daqueles grupos que eu mostrei anteriormente, né. Então, para cada instância, a gente calculou o quê? A gente resolveu a relação linear dessas 3 formulações e calculamos os gaps, né, em relação ao valor ótimo, né. Então, eu não falei ainda, mas a gente conseguiu encontrar todos os valores ótimos, então a gente consegue fazer essa avaliação, né, das formulações de uma forma mais assertiva, né. Então, observando aqui os dados, esse HD17, a formulação dos resultados para Hessel Bagdad, W20 para Wang et al., 2020, o AFCG foi o valor dos nossos lower bounds calculados por meio da procedimento de geração de colunas, né? Então, a gente consegue observar aqui na tabela o quê? Que a nossa formulação, ela sempre, para todas as instâncias, né, ela encontrou valores de lower bounds sempre melhores ou iguais aos melhores da literatura, né? Então, elas, em nenhum caso foi inferior a Hessler ou Dewang, né? Então, já é uma contribuição bastante relevante aí dessa formulação. E, além disso, os tempos de execução, né, os tempos necessários para resolver, né, as instâncias por meio da nossa abordagem também sempre, por meio da nossa formulação, foram sempre menores do que os das formulações anteriores, né? Comparando as heurísticas, né, a gente comparou as nossas heurísticas com as da literatura, né? Então, as nossas heurísticas têm as heurísticas baseadas no arco flow de geração de colunas, com o subconjunto de locais, né, e da própria ILS, né? Então, a gente também calculou aqui o gap, né, colocando o nosso upper bound, né, em relação ao melhor lower bound conhecido, que foi obtido pela nossa formação de fluxo em arcos, né. Então, novamente aqui, né, todas as nossas heurísticas foram melhores do que as heurísticas da literatura, seja em termos de gap, né, de distância, né, do valor do upper bound em relação ao melhor lower bound, ou em número de melhores soluções, né. Então, no geral, a gente consegue encontrar resultados melhores com as nossas heurísticas também, né. Comparando as heurísticas propostas entre si, né, a gente calculou tanto o tempo de execução das nossas heurísticas quanto o gap, né, obtido por o gap para cada um dos métodos e a quantidade de soluções ótimas encontradas por cada uma delas e, no geral, né, entre as nossas 3 heurísticas, a ILS foi a que teve o melhor desempenho, né? Ela conseguiu encontrar soluções ótimas para 1.357 instâncias, do nosso conjunto lá de 1.450 instâncias, né? Os tempos de execução foram melhores, então, no geral, teve uma performance tanto em qualidade de soluções quanto em tempo de execução computacional melhor do que as outras, né? Até porque as outras são baseadas em programação matemática, né? Já os resultados para o framework como um todo, né,
a gente fez aqui uma tabelinha para informar onde, em qual ponto em qual etapa lá do algoritmo, né, do framework, as soluções ótimas foram encontradas, né? Só relembrando que a gente inicia aqui, calcula o lower bound inicial, roda ILS. Depois de ILS faz a geração de colunas, né? Depois faz a heurística enquanto a solução heurística resolvendo a formulação de fluxo em arcos com subconjuntos da geração de colunas, depois com subconjuntos de locais candidatos, depois a formulação completa, né? Então, após rodar a ILS, né, já logo no início do framework, a gente encontrou uma grande quantidade de soluções ótimas, né? Então, de 1450, a gente já encontrou lá 1247 logo no início da execução do framework, né? E depois, ao rodar a heurística que faz uso da formulação de fluxo em arcos com subconjunto de variáveis vindas da geração de colunas, outras 76 soluções ótimas foram encontradas. Depois, né, dessa heurística, a gente rodou a heurística da formulação com as variáveis associadas ao subconjunto de máquinas, encontramos outras 76, e só lá no final, né, quando rodamos a formulação completa, 51 soluções foram encontradas, as soluções ótimas, né? 51 instâncias foram encontradas soluções ótimas nessa etapa do framework, né? E esse LS+, é para mostrar o quê? Quantas soluções foram melhoradas após cada uma dessas etapas. A gente roda lá a formulação de fluxo em arcos nessa primeira etapa, depois dela faz a busca local, depois roda essa, faz a busca local, depois roda a formulação completa com tempo limite e faz a busca local. Então, essas buscas locais que a gente roda entre uma etapa ou outra do framework também tem uma certa eficiência de melhorar as soluções e encontrar e provar a optimalidade das soluções encontradas, né? Então, no geral, o tempo de execução é bem curto, né? Como eu falei, as instâncias do grupo planar são as mais pesadas, justamente por causa da discretização do horizonte de tempo, né? Que é uma consequência dos tempos das datas de liberação, né? Dos release dates, que é float, né? Então, vai aumentar a discretização do nosso horizonte de tempo e a formulação vai ficar mais pesada, né? Então, o tempo dessas instâncias realmente ficou mais lento, mas, no geral, algo bem rápido, né? Em poucos segundos a gente consegue encontrar as soluções ótimas, né? Então, como resultado geral, né, essa abordagem foi capaz de encontrar todas as soluções ótimas das instâncias da literatura até o momento lá da nossa pesquisa, que foi esse 2021, 2022, né? Então, fechando aqui, né, eu apresentei para vocês um problema integrado de localização e sequenciamento, né, que é o problema que é esse DPM Sherlock Problem, né, o nome da literatura, que é o Discrete Parallel Machine Sherlock Problem, é o problema de localização e sequenciamento de tarefas, considerando máquinas paralelas, idênticas e discretizadas, né? Foi apresentado também um framework para a resolução desse problema, baseado em métodos exatos e heurísticos, né? Então, esse framework faz uso de uma formulação baseada em fluxo em arcos, faz uso de geração de colunas, faz uso da meteorística ILS e também de estruturas de dados auxiliares para avaliação eficiente das soluções na busca local da meteorística ILS. Como resultados obtidos, a gente conseguiu superar os algoritmos existentes na literatura, tanto em qualidade de soluções quanto em tempo de execução do algoritmo, né? Todas as instâncias também foram resolvidas na optimalidade, né? Como sugestões para pesquisas futuras, a gente pode, por exemplo, avaliar novas estruturas de vizinhança na meteorística, né? Desenvolver novos algoritmos exatos, propor novas formulações matemáticas, propor novos métodos, né, para a obtenção de lower bounds mais apertados, né, e adaptar e avaliar, né, o framework proposto para a resolução de outras variantes do problema, né? Então, tem outras variantes, por exemplo, eu posso pegar os problemas do integrado de localização e sequenciamento de tarefas com release date, né, que é a data de liberação das tarefas, e o due date, né? Então, as tarefas elas devem ser processadas a partir de determinado tempo, e esse tempo depende do local onde vai ser processada e deve ser concluída até um determinado tempo, né? Então, se colocar já isso daí, já tem um impacto aí significativo aí
no método, né? Vai demandar alguns ajustes para se adequar a essa nova característica do problema, né? Acho que tem alguns artigos também que já foram propostos após o nosso, que considera esses due dates e tal. Quem tiver interesse poderia tentar investigar essa adaptação do nosso método para essa nova variante e ver se tem um melhor desempenho, né? Eu espero que sim, né? Mas enfim, é isso, eu encerro por hoje, né? Agradeço a atenção de vocês e se alguém tiver alguma dúvida, curiosidade ou pergunta, pode ficar à vontade. Agradeço aí ao professor Rafael pela sua explanação. Vou aqui encerrar a gravação, né, para o pessoal poder ficar interrompendo.